aconteceu, gente, é que desde ontem tá esse burburinho. Nós temos também algumas atualizações com essa história. Luana Piovani fez uma cena em suas redes sociais, tirando de fato uma mordaça da sua boca, para falar que agora ela está livre para falar o que quiser nas redes sociais. Lembrando que tem um processo lá em Portugal, outro aqui no Brasil. O processo de Portugal, de imediato, deu que Luana Piovani não podia mais expor os filhos e a situação com o Pedro Scooby, né, da separação, pensão e etc., nas redes sociais dela. Verdade. E aí ela contou que ela não podia mais porque a Justiça de Portugal tinha decidido isso e etc. Dito isso, ela fez um vídeo colocando, tirando a mordaça e todo mundo entendeu. É claro que, bem, a Justiça definiu algo. Sim. Que no sentido caiu essa sentença de que ela não pode falar mais nada. E que agora ela tá livre para falar o que quiser. Vixe, até tirou atraso, hein? Então, vamos ver o vídeo? Vamos. Roda aí pra gente ver. Uau! Doutora Maria, finalmente, sem mordaça. Agora, finalmente, eu volto a ser a comunicadora que eu sempre fui. Com todos os meus direitos preservados, eu falo sobre quem eu quiser e deixar de querer. Mas com a graça de Deus, a maturidade serve para alguma coisa. Então vamos colocar luz no que merece. Obrigada. Eu celebro e sei que muitas de vocês celebram também. Obrigada pela força. Bem, Eu ela ficaria publicou com medo. isso. Nossa, e falou Eu com ficaria todos os com- R's Eu ficaria com possíveis. Ah, eu adoro medo. essa mulher. R de quem? Tive a mordaça. Um R felino. Nossa, eu fiquei igual você. Um R felino. Tipo, Tipo ouça. assim, né? Nossa. Tô assim hoje, hein, gente? É. Aí, a assessoria do Pedro Scooby se manifestou. Essa é a atualização dessa história. Porque quando a Luana Piovani publicou esse vídeo, todo mundo de imediato entendeu. Bem, a decisão de Portugal foi de que caiu ali Ela pode falar. essa regra pra ela. Foi didático, Que ela né? Foi muito didático, exato. Mais didático que isso, impossível, né? Ela tirou uma mordaça da boca dela. E aí, o que diz é o seguinte, abre aspas, sobre a declaração de Luana nos stories, não existe qualquer alteração dessa decisão. O que verdadeiramente aconteceu foi que o recurso solicitado pela Luana foi enviado para o Tribunal de Segunda Instância, para ser avaliado pelo juiz do Tribunal da Relação. É o que afirmam os advogados que representam o Pedro Scooby. Ainda diz o seguinte, o recurso foi enviado hoje, no caso, né, quando foi feito no dia 31 de maio, para o Tribunal da Relação de Lisboa, onde será definido se merece uma nova decisão. Até o julgamento da segunda instância, mantém-se a decisão da primeira. Ou seja, o processo ainda é favorável ao Pedro. É o que diz os advogados do Pedro Scooby. Já a Luana Piovani, com a sua advogada nessa situação no vídeo, dá outro parecer. Dito isso, a Piovani já abriu até uma caixinha de perguntas nas redes sociais dela. A galera, claro, começou a perguntar e ela, é claro, começou a responder. De imediato, duas perguntas que foram colocadas é como está a relação dos filhos, né? Se eles sofreram muito durante esse processo, estão sofrendo, aliás, durante esse processo judicial. E também sobre a relação dos dois processos, porque é algo que ninguém entende direito. Como assim tem um processo em Portugal e tem um processo no Brasil sobre o mesmo tema? É verdade, pode, né? Pode isso, né? Ficou uma coisa meio confusa. E aí ela falou dessa história toda. Vamos ver? Vamos. Roda aí. É triste, né? Até porque eu tenho essa lembrança também da minha história pessoal. O Dom ficou bem abalado. Os gêmeos conseguem seguir mais na vida deles, assim, sem se deixar resvalar, sabe? Mas o Dom Zuco, não. Olha, é uma certa confusão, que na verdade não podem existir dois processos iguais em dois tribunais diferentes. Então, como eu já vi o processo no Brasil, não poderia ter sido aberto o processo em Portugal, enfim. Mas foi aberto e a gente está recorrendo porque, inclusive, o Tribunal Brasileiro já tem decisões. Então, a gente está recorrendo porque a gente acha que tem que ser o Tribunal Brasileiro, até porque o Tribunal Brasileiro é o tribunal que mais protege as crianças dentro dos direitos e deveres e tal. Enfim, ou seja, existem dois processos, mas isso não é correto. O Tribunal Brasileiro, então,
A decisão pode ser outra. Não, nem tudo aqui é tão ruim como ela Sim, fala. claro. O Tribunal Brasileiro é o que mais Tem os seus valores. protege, não Tem é? os seus valores. É verdade, É verdade. E aí, nesse sentido, eu até fiquei pensando, falei, imagina se Portugal decide uma coisa e no Brasil decide outra. É. Como que você faz? Se a pensão lá decide uma, se aqui decide outra, se fica bugado. Feito pra dar errado, né? Feito pra dar errado. Então, nesse sentido, quando ela fala de que precisa, de fato, definir né, como ou Portugal ou Brasil para definir as coisas, faz sentido. Ironicamente, ela prefere o Brasil. Fugiu verdade, pra Portugal, mas prefere o Brasil, Entendeu? né? Ela que faz críticas, né? ao Entendeu? país, Tudo, é. nossa. É verdade, Ela é verdade. desdenha, na verdade. Muita, Ela é bem sincera, a Piovani desenha muita coisa aqui a gente sabe que não vai bem e estamos aqui para que ande melhor. Mas muita coisa vai muito bem, sim. Sim, é Sim. verdade. Não é? É verdade. Se não é Pontos, assim, né? também não é assim. Existem seus pontos. Agora, como será que vale? Será que vale quem abriu antes, por exemplo? Abriu antes o de Portugal, aí fica valendo de lá, né? Daqui não vale, Tia, né? eu acho Deve ser uma questão de diplomática, quer saber? E é um papo real, assim, de advogado mesmo, Né? nesse sentido, né? Porque pra falar mesmo essa definição, devem ter tantas coisas, né? A data que abriu, se o processo às vezes está mais adiantado em outro lugar do que... E um país não é obrigado a saber o que está correndo no judiciário do outro país. Isso. É verdade. De um mesmo processo. Do mesmo, É. Porque não são processos diferentes. do mesmo processo. Então, Ele é o vai mesmo saber processo. que abriu no Sim. Brasil? Caótico, vai lá, né? ó, nossa. Bem caótico. Ah, mas deve ter alguma resolução agora, né? de Não, qual dos pelo dois. que ela fala. Ela até falou que, né, que entrou com uma ação justamente para definir. Por fim, gente, só para encerrar esse bloco, Momento Luana Piovani, ela também revelou a história do Dom com o esporte. Porque o Dom é um cara um filho, né, que gosta, uma criança que gosta bastante de skate, futebol, né, de atividade física. Só que de um tempo pra cá ela contou que ele mudou um pouco este comportamento. E segundo Luana Piovani, é por conta deste processo judicial. Ele tinha uma pista de skate na casa dele, né? Na casa da Piovani lá de Portugal. Tinha uma pista de skate, essa pista foi desmontada. E aí ela acredita que essa atitude do Pedro Scooby, né? O Pedro que desmontou? Ela coloca no colo dele. É aquela coisa, é um contra o outro. Por isso que eu falo assim, a versão da Luana é essa. É o que ela diz, né? O Pedro Scooby não se manifestou até o momento com essa história da pista de skate, Sim. né? É bom falar? Ai, gente, tem muitos traumas essas crianças. Nossa. E aí ela falou sobre isso, Rê, que isso, querendo ou não, pra ela já é uma sintomática de trauma. Vamos ver? Vamos. Pois é, menina, que doido, né? Bem doido, ele não... Ele simplesmente não vai nem mais pra de vez em nunca. Muito doido, assim, é como se não tivesse acontecido o skate na vida dele. De vez em quando ele fala aqui dentro, ri, diz que vai. E eu incentivo, falo, ai, que bom, filho, vai se divertir. E ele não toca mais no assunto depois. Mas assim, né, pra quem é um pouco analisado, a Freud explica, né? Ele viu a pista de skate da casa dele ser desmontada, né? Isso é bem freudiano. É bem representativo. E aí o pai foi pro Brasil. E era um vínculo muito grande, né? Com o pai. O pai era o maior incentivador. Acho que ele sentiu esse buraco aí, sei lá. Ai, que tristeza, gente. Triste. Agora, quando ela fala, me Que é um parece... trauma. Me parece que não é, assim, real no sentido concreto. Ele viu a pista de skate ser desmontada. Parece que ela... Você sentiu que foi mais figurado? Isso, no sentido figurado, sabe? De que era o pai que levava ele pra fazer o skate. Pode até ser. Né? Pode até Me ser. pareceu Desmontou o sonho, uma Justamente, coisa assim. é. Ai, eu nem Pode ser. sei o que eu como tô se ele achando. fosse um grande incentivador, porque ela fala, bom, aí o pai sai, vai morar no Brasil. Não, e ela né? fala assim, e depois ela faz assim. Coitada das crianças, gente. Pra ser bem sincero, Nossa, o que eu os vejo aí três. nessa situação Sim. Scooby Piovani, coitada das crianças. E eles estão sofrendo mesmo. Porque isso é trauma. Já estão traumatizando. Isso é trauma, o nome disso é trauma, né? E é um processo que pra você recuperar essa Uma vida. paixão, é uma vida inteira. Né? Uma vida. Esse gosto, esse prazer que ele tinha Tudo, com o né? esporte, com o skate, enfim. Figura outras do pai, atividades. figura da mãe. Isso, Era uma você ia família falar tão isso, ali, todo mundo sempre rindo. Nossa, É curioso, muito né? Como triste. isso é humano, não é o Dom, não é a Piovani, não é o sim, Scooby, isso é humano, né? Como nós temos essa relação de criar algo porque lembra a imagem do outro, ou daquele Sim. período, daquela fase.
num momento conturbado a gente tende a se afastar às vezes, né? E na cabecinha dele, acho que o pai era o grande incentivador, o grande herói, e talvez com as brigas com a mãe, ele também tenha ficado no lado, digamos, escuro, né, da visão dele, de não ter mais aquele apreço tão grande pelo pai, né? Isso é Super triste, Até né? porque super muita triste. coisa foi dita. Justamente, por né, ambos. Heitor? É Criança verdade. escuta, criança E ele sente. é mais velho, né, Rê? Ele é o mais velho, é. Então ele já acompanha muito mais. Lembra que ele chegou a publicar Sim. até nas redes sociais do Pedro Scooby? Isso é Lembra. muito forte. Ah, não Aquilo parem foi de muito patrocinar forte. meu pai, lembra? Isso. Ele precisa de trabalho. Aquilo lá, foi lá, bem lá. grave. É verdade. Honestamente, independente da decisão que acontecer, eu acho que o melhor para os filhos seria realmente a Piovani não voltar a ter esse comportamento tão excessivo de reclamar tanto nas De redes falar sociais. deles. De falar deles, É. né? Ela conseguiu passar esse período sem falar, então acho que para ela também talvez tenha sido o momento de ver Refletir, e analisar né? um pouco sobre essa situação toda, né? Com certeza. Tanto que ela fala, mas não coloca, eu não vejo tanta a acidez extrema que existia antes. É. Ainda é ela, claro, né? Mas assim, Sim. vejo que talvez está um pouquinho mais colocado no devido lugar. E precisa, E né? precisa. Precisa porque tá respingando demais essas crianças, né? Coitado dele, né? É verdade. Bom, falar de amor? Bora. Falar de Paixão? amor. Diz que é paixão, Desejo. Heitor. Diz que é desejo, Sedução. Diz que Qual, é sedução. qual dos seus namorados vem no Dia dos Namorados? Então, eu preciso ver com eles. Quem que vai vir, Ah, tá turma? resolvendo, então? Ô, Vitor, vê aí com a turma. Quem que vem no dia 12 vai ser o Antenor, aí o Não Arangã. precisa ser só um. Não, pode ser os três. O Tem Márcio 4 do Trio horas. Los Já passa Angeles. um por hora. O quê? Cada 15 minutos você faz um rodízio. Não, faz que nem hoje. Eu fiz revista, mulheres e teatro. Ó lá. Aí faz Márcio, Arangã e Frota, por exemplo, Isso. entendeu? Aí vê os horários deles. Eu tô terceirizada. Começa por mim, muda a ordem. Muda a Começa ordem. com o Frota e termina com o Márcio. Isso. Porque aí só vai pra- no, entendeu? Isso, porque aí depois da noite a gente já, né? Faz música, É. dança, trio Los Angeles. Na hora de dormir nós já se Tudo. tira Tudo. as coisas. As coisas tudo. Tudo. Só pra arredondar a história, Ambos, o né? Scooby de fato desmontou a pista de skate. Ah, desmontou É, mesmo? não tem mais Olha. pista de skate mesmo. Que Então, coisa, hein? foi no sentido físico concreto. mesmo. Concreto. Eu achei que ela tinha falado, né, no figurado, é. Mas que coisa, desmontar a pista Mas do agora- menino. Amor. Amor. Amor! Diz que... E quem falou foi Notícias da TV, né, Heitor? Diz que o quê? Seria diz que Sabrina Sato, ó, tá? Ah, ela é a ex-BBB. Ela é ex-BBB, com outro ex-BBB, que é um pão de ló também, um casal lindo. Dizem que estão se conhecendo, que outro dia até fizeram uma foto num evento que teve, até pra dizer assim, não, são só amigos, estão presentes no evento. Ex-BBB recente ou... Recente. Olha, eu diria que ele tem um link com a notícia que acabamos de dar por conta do Pedro Scooby. Ah. Tem amizade. Ele tem uma amizade ali, né, Heitor? Ah, Amizade. Já sei. Amizade. Os três eram sempre juntos. Isso. E um deles é o que tava sorteiro, que teve até um Paranauê lá com a Jade. E disseram. Disseram. Ficaram no reality, No né? reality tiveram, né, o Paranauêzinho, né? É, mas depois já sei. Ah, sim, depois, vida que segue. É o PA, turma, o Paulo André diz que Sabrina está conhecendo melhor Paulo André. É o que dizem. Agora, a Sabrinucha mesmo veio a público falar. Aí ela falou, porque, olha, a turma falou aqui até assim, gente, é muito engraçado como a Sabrina sempre se coloca mesmo, e é muito legal mesmo. Diz que ela falou o seguinte aqui, ela foi perguntada, e ela falou que, aspas, semana toda gravando, trabalhando, cuidando da minha família e sem tempo pra pegar ninguém. Porque ela falou, não existe nada, nada mesmo. Né? A turma até conversou lá com o Lucas Pazin pra saber se ela havia dito isso, né? A turminha lá do Notícias da TV. Ele que deu a nota. Né? Ele que deu a primeira, né, Isso. Heitor? O PA não falou nada? Então, Até momento, não. até agora não. Porque é sempre bom ouvir os dois lados, né? É. Os dois lados. Ela falou sem tempo, não trabalhando muito e tal. O que é Zé verdade. Loreto falou que não ficou com o Gabi Martins e depois ela veio e falou, não, a gente ficou sim. Entendeu? Aí ele falou, putz, a gente ficou mesmo. É, entendeu? É. Então, assim, tem que ouvir os envolvidos. Vai ver que nesse momento, ó, segundo eles, Paulo André preferiu ficar em silêncio sobre os boatos envolvendo sua vida pessoal. Não falou nada mesmo nas redes sociais. E foi mas assim. ele é discreto, né? Ele é muito discretinho. E ela, e a Sabrina, é esse jeito dela, né? Maluquinha. Tá solteira? É. E ele também, né?
Mas o que acontece é que quando o Lucas Pazzini publicou no UOL a notícia, ele deu até alguns detalhes falando que ele estava sendo visto, Paulo André, já ali Boa, na... Heitor, bem lembrado. Né, na no casa, condomínio dela, já tinha visto ele entrando. Na cobertura, Isso, que boa. um familiar ou outro já tinha até visto, também já sabia da história, mas que Verdade. não queria que viesse a público. Então não foi assim também, tinha ali um... Tinha uma fumaça, cenário. né? Tinha um pano de fundo, que nem você Isso. fala. Acho bonito isso. O Heitor fala pra Que ele, tinha foi fale do visto pano ali. de fundo. Tinha ali, não tinha? Pano um de fundo, tinha. Que Não é cor? aleatório, tá ficando. Não, É. tem um contexto. Não apareceu do nada, né, Isso. Celina? Não é assim. Vamos juntar os dois, não? Isso, Rê. Tinham Isso. indícios. Diz que ele passou lá no Exato. condomínio. Ah, quem que ele veio visitar aqui no condomínio? Ah, Uma Sabrina. frequência. Não, Foi você uma tem vez. que se identificar com o porteiro, que Entendeu? apartamento que você vai. Justamente. As pessoas observam que horas que entra, que horas que Justamente. sai, como que entra, como que sai. Aí vai na Então. cobertura. Entendeu? Tudo Então, isso. Tudo isso é? foi já... Eles foram juntando para chegar nessa, digamos, nessa indagação de... E aí, Sabrinucha? E aí, segundo ela, essa semana... Mas você vê que ela fala, semana toda trabalhando. Quer dizer, Sem tempo. nessa Essa semana. semana. Agora, a semana acaba hoje. Oremos. Oremos. Ai, Celina, é verdade. Nossa, eu fiquei chateada também com as coisas que aconteceram. Mas, você sabe, minha irmã perdeu um cachorrinho, tadinha. Oh, Beijo pra ela. meu Deus. A Sabrinucha, semana que vem começa outra. Sempre vida nova. Opa. Não é? E é assim. E assim que vai. E aí oremos também pra... Oremos. Se ela quiser ficar com ele, dá certo, né? Oremos. E continuemos A na palavra oração. do dia. Oremos, oremos, oremos. Amém. Heitor, quando a Celina voltar, que você vai falar do quê? Vamos fazer a exclusiva? Vamos. Envolvendo quem? Exclusiva pra vocês, envolvendo um apresentador da Band. Ai, meu Deus, que pera. Está correndo o risco de ser demitido. Calma, aí Faustão. pesou o clima. Não. Aí pesou o clima. Já vem. Eu vi que vocês estavam comendo pra comer de verdade. É mesa de verdade, é tudo comida do Frantulho. Você se podia, né? Nada. Todo mundo se fartando nessa cantina, na frente das câmeras e atrás. Vou conversar com as mamas. Tem uma imagem de São Vito maravilhosa. Já pedi bênção pra ele, mas depois eu vou lá pertinho. Que eu adoro Ai, fazer tá uma linda prece. mesmo. Tá maravilhosa Tá aquela bem bonita. imagem. Tá lá. mesmo. Bem Maravilhosa. bonita. Lindona. Depois a gente vai lá fazer uma oração. Que lindo, né? Né? Bomba! Ah, Heitor! Bomba, bomba, bomba! Chocolate! Exclusiva nossa aqui do programa, viu, gente? Mais É. uma, hein? Estamos trabalhando bastante. Parabéns, Heitor. Direitinho. Parabéns. Não é? Parabéns. Estamos trabalhando bastante. Super. A gente vai no embalo, tia. É, a gente vai claro. conversando. É, mostra A muito. gente- eu englobo todo mundo. Vamos vai dar- nessa. Coleguinha. É. Tiveram a carona. já Trabalhando carona. bastante. A gente deu a exclusiva ontem da Mara. Verdade. Da Rede TV, Do bem Frota. gosta. Do Frota Do também, Frota. uma exclusiva. Repercutiu bastante. Repercutiu em tudo que é lugar. É. Viu, filha? A gente tá trabalhando direitinho. Vamos lá falar mais uma exclusiva pra vocês, gente. Mas é uma exclusiva que a gente, na verdade, não gosta de dar. Porque a da Mara é positiva. Verdade. É uma possível contratação. Isso. Um programa novo na Rede TV. Legal. Vai ter equipe, Ela né? feliz. É verdade, ela exato. feliz. Mas esse caso não é uma não é uma notícia legal, é uma notícia que a gente não gosta de dar, até porque é demissão, né? Gente, o Milton Neves está correndo o risco de ser demitido da Band. Duvido. Jura? Duvido. Não duvide, Rê. Não duvide. Tá bem Coisa. sério mesmo a situação. Quantos anos de Band, Nossa, gente? não, Muitos E quantos anos. merchan, né, ele não Então, faz, né? Mas é aí, você foi direto do ponto. Ah, é? Parou de fazer. Jura? Não, o que acontece é o seguinte, gente. O Milton Neves, ele está num momento mais delicado de saúde. No sentido de que ele quer fazer o programa mais sentado, ele já não quer ficar andando pra lá e pra cá, né? Por exemplo, no último domingo, pra vocês terem uma ideia, ele passou muito mal e ele não apresentou o programa. Ele saiu da Band de ambulância. Ah, não. Ô, louco. Sério. Tadinho. Isso aconteceu no último domingo, né? Ele não apresentou, ele foi pra Band, ele chegou a gravar algumas coisas para o rádio, começou a passar muito mal, foi atendido ali na própria Band pela equipe médica e a pressão dele estava 6/5. Nossa. Meu Deus, despencou. Muito baixa. Muito baixa. Muitíssimo baixa. E aí, ele gravou as ações de mechãs para o programa, mas não conseguiu apresentar o programa. Sei. Ele foi levado de ambulância para o hospital ainda no domingo, por conta dessa situação toda. Outra coisa que está acontecendo é que ele está sofrendo um pouco com quedas em casa até. Então, o filho dele chegava a ligar falando, olha, Hoje ele não vai. ele caiu, tá machucado, não tem como Tadinho. ir. Só que o que acontece? O que está debilitado. rolando nessa situação Isso. toda? E o que ele tem? Não foi divulgado ainda, Rê. A questão da saúde em si não foi divulgado.
Que idade até dele? porque é algo dos bastidores ainda que está acontecendo. Mas com relação a ele permanecer na Band, o que está acontecendo agora é o seguinte: os clientes não estão mais gostando, porque ele está errando muito texto. Da performance dele. E isso está começando a interferir no comercial da Band, e aí você está mexendo no bolso. Por conta disso, a situação dele dentro ainda do programa tá bem com risco de acabar. Ele tá com 71, Heitor. Ele não é velho. 71 anos. Eu ele não é- considero velho. Não, tá? também Eu não. considero. Mas depois do que aconteceu também da esposa dele, né? Enfim, que ele perdeu, infelizmente. Também foi um período muito difícil. Então, tudo isso virou um acúmulo, Coisa. né? Por conta disso, ele está, de fato, correndo risco. Eu acho que ele é um dos medalhões, inclusive, da Opa. Band. Principalmente também nesse Sim. sentido comercial. Ele trouxe muita TV e coisa. rádio. TV É. e rádio, Rê. Lembra TV uma e vez, rádio. Celina, até que saiu uma reportagem, eu não sei se eu já tava por aqui ou se eu vi na revista Veja, alguma dessas, que ele tinha até um lugarzinho que ele dormia na emissora, tinha um colchãozinho dele assim. Eu lembro de uma foto até dele assim com o travesseirinho, ele dormia Literalmente lá. vivia lá. Lembra quando a gente brinca, a gente fala, vamos dormir aqui que amanhã tem gravação? Ele literalmente dormia lá. Ele tinha um cantinho que ele dormia lá às vezes pra já engatar no outro dia, né? Poxa vida. E isso está Coisa, acontecendo com uma certa chato. frequência, Aí tá? é Um questão pouco de saúde, recorrente. E não foi E divulgado o porquê das causas, Não, o porquê dessa pressão. Não foi divulgado ainda. Inclusive, ele não se manifestou, nem a equipe dele, né? Nem a Band. Nem a Band até o momento. Caso eles venham falar a versão também, as atualizações com relação a essa história, a gente também dá aqui com toda certeza. Tanto por parte do Milton, como também da própria emissora. Sim. E que ele fique bem, né, gente? Sim. Que ele melhore, que não aconteça essa demissão. A gente torce para que ele continue. Se precisar se afastar, se afasta. Tem justamente, isso, entendeu? Só que ele também é de uma geração... Que não quer. Nossa, Amiga, pra ele sair da Band com a pressão 6 por 5 e ainda ter feito tudo que precisava da rádio Sim. e ter gravado os merchans, é porque ele demonstra o compromisso dele e não tá pensando neste momento na saúde dele. Que precisa ter o seu cuidado, precisa freio. tomar cuidado. E também é necessário falar que o programa dele, né? O de esporte, o terceiro tempo, Terceiro tempo. é dele mesmo. É, né? Então pertence a, A ele, ele. a marca. Olha, a marca é dele. Não é da Band, Sei, é sei. dele. Ó o bafafá. Então isso também é um outro ponto que tem que ser levado em consideração. A tia falou alguma coisa? Que foi, Não, que eu tia? ia relembrar, a gente falou há pouco tempo do Sidney Magal, que mesmo na coxinha continuou cantando, lembra? Passando mal. Com o vozeirão. O vozeirão, quer dizer, a gente tá falando de uma geração, né, que... Não entrega os Não pontos, entrega os pontos, mas às tá vezes ali. Precisa. Não é sinal de fraqueza. De forma alguma. É um momento necessário, um momento Justamente. dele, né? Até porque, como a gente falou, ele é novo. Sim. Eu não consigo considerar uma pessoa de 71 Também anos não. velha, Sim. gente. Também não. Então eu acho que nesse momento ele pode realmente cuidar da saúde, até porque depois aí sim pode ficar Volta. mais complicado. Ai, nem me diga. Né? Então, olha agora, pensa, vê tudo direitinho. Verdade. Dá pra organizar. Organiza dá tudo, pra depois organizar. volta. Com certeza. Ah, meu Deus. Mas enfim, que essa situação vá pro lado mais positivo, né? Tanto pra ele, principalmente de saúde, como também ele continuando no trabalho dele. Ai, tomara, vai acontecer, sim. Melhor pra ele. Quando você voltar, minha querida, vou falar de um flerte que aconteceu durante um podcaster. Tá bom. Olha Não aí. foi, Heitor? Porque é muita comida. É muita comida. Onde a gente olha tem comida. É verdade, né? Onde a gente olha tem comida. Tem uma mesa ali caprichada, tem uma enorme, outra ali. Mas Verdade. a imagem de São Vitor bem na minha frente que Ai, tá linda, Tudo né? no capricho. tá me encantando, é. Aí tem dois cachorrinhos, São Vitor. A gente vai perguntar o significado de tudo. A Celina, olha lá os gente cachorrinhos. vai perguntar o que graça. significado de tudo. Bom, vamos falar dessa moça lindona que tem um podcast que chama... Ai, teve paquera. Teve paquera. Chama, é Brega Chique, né, Heitor? Brega... Como chama o podcast dela? Enfim, ela tem um podcast... Ah, eu sempre me ponho roubada. Por que eu não falo o nome do podcast da mulher? Eu não li direito. É a Jimenez? Bagaceira Chique. Bagaceira Chique. É a Jimenez. isso mesmo. Bagaceira chique. Bagaceira Chique. Estava ela lá, recebeu a presença de quem? A visita de quem? Arthur Aguiar. Que casal. O pãozinho. O pãozinho. Que Pintou casal. clima. O pãozinho estava lá, Heitor. E ela tá solteira. E ela tá solteira. Ele também. E algumas perguntas foram feitas. E de modo assim, digamos, extra. Eu achei, né, Heitor? A gente Um achou, pouco né? de interesse próprio. Não é fora da entrevista em si. Vamos ver o Oh, VT, aí a gente tira as melhor. nossas conclusões. Melhor. Roda, faz favor. Maravilhosa. Ai, gente, eu nem vi, tava tão aqui. Vou te falar.
Olha. E aí, pintou o clima? Ah, nossa, quase nada. Foi praticamente uma entrevista de emprego. Ai, que ótimo. Vocês querem analisar um pouquinho de... Acho que vale a pena. O quê? Vamos ver um pouquinho no começo, só pra gente analisar um pouquinho das partes, assim. Vamos. Pode ser, diretora? Pode. Vamos começar um pouquinho do adorei. começo de novo, vai. Agora que você é homem solteiro, a gente tá falando desse momento novo. Sim. Sou. As meninas chegam forte? Chega. A mulherada tá, né? É. Mas fala o que? Tipo, assim, na chincha? De tudo que você Para. imaginar. É. Gente, a mulherada tá... Porque antigamente os homens que escolhiam agora... A mulherada tá, né? É impossível. Olha, vou brigar com elas, né? Já com ciúminho, Essa né? mulherada nem me respeita. Ai, é muito bom. E a Celina reparou uma coisa, ela assim, né? E ele assim, né? Ele é Ela já muito tá- tranquilo, ele tá- respondendo muito de boa, educado como sempre. Ela foi muito divertida também. Ela é né? muito, né? Foi muito engraçado. Ela é gente. muito divertida. Mas de né? fato, assim, parece muito que ela tá interessada. Nossa. Mas qual é o horário? Pareceu muito. De manhã? Mas que horário? Ela insistiu ainda na Então questão tem do que horário, tá? acordar pra ficar... Acordar. Ela vai falando... Isso. Ah, acordada, né? Ai, mas... Aí eu acho que ele fala que ele acorda por volta das 7. Aí ela fala assim, ai, mas nem às 10. Tipo, ela Já fala. tava negociando. Ai, mas antes que das 10, eu acho que ela fala engraçado. isso. Mas antes das 10, tipo, né? Nossa, Acho que ela tem... Que cedo. Que cedo, é. Ai, mas depois volta a dormir, né? Tipo, né? Ai, Isso. Combinando como vai ser a relação, quase, né? Você sabe a altura dele, não? Ai, vou checar. Porque ela tem 1,80 m sem salto. Ela é muito. ela é Por isso que alta, ela brinca que o altona, apelido né? dela é girafa e tal. Ela é muito grande. Ela Ali é a gente já viu uma Ele é diferença baixinho, grande, enorme. né, ali. Ele tem 1,73. É. Eu pensei que ele era mais baixo, serei sincero. Eu achei que ele tinha uns 70. assim. Quem é baixinho é o galhaço, né? Também. Diz que algumas Isso. cenas ele grava com... Com três Três tabelas, tabelas, né? né? Aquele Que é um negócio. banquinho, verdade. assim. O banquinho. 1,73. A Luciana é altíssima, né? Altíssima. Nossa, ela é- Tem a altura dela aí, vê? E ela tá sempre no salto, que deixa ela mais... É, Aí, mas ela tava Alta, hein? divertidíssima, né? 1,81. Pezinho no chão. Só- 1,81. Assim, só sem o salto. Eu falo assim, Sem o salto. Aí ela põe um Sem o salto de salto. 10, 1,90 m. Nossa. Ai, mas eu achei maravilhoso. Nossa, Foi muito que vingue. gostoso. Que Também. vingue. Também. Porque Que foi muito vingue. divertido. Né? E ela tá super. E a jogadinha de cabelo, aquela hora, fez o dela, deu essa um mulherada, charminho. Não, ela bate na mesa, mas a mulherada tá, né? Esse Instagram, né? Instagram, manda nudes? Manda nudes? Ai, gente. Olha lá. O ombrinho. Muito. Olha lá, ombrinho, eu não aguento o ombrinho dele. Sem som é melhor. Porque a gente só... Olha lá, ó. Olha lá. Agora, só pra eu saber. Olha lá. Essa risada, Parece só uma pra eu saber. adolescente nesse momento. Ai, só pra eu saber. Esse só pra eu saber é quase assim, pra eu saber que horas que eu vou ter que acordar, então. Olha lá. Dar um bom dia, depois eu vou voltar a dormir. Eu acho que o bom dia é legal. E ela já Aí falou você como pra ela vai ser. É. Eu vou voltar a dormir, tá? Você vai ativar o nosso dormir. Ai, ai. Feliz? E você já acorda com... Animada. Olha lá. Animada. Animada. Abre o pescoço. Ela animou. Animada. Animada. Ai, Lu. Ai, como a gente ri com ela. Gente, adorei. Mas enfim, ele falou de outras coisas também, né, tia? Ah, ele falou em relação à história da filhinha, né? Da Isso. Sofia, com a separação, Card, né? Como é que ela encarou, né, Heitor? Que hoje em dia ela encara de uma forma assim, ela é muito pequenininha, mas agora ela já começou a entender que tem a casa do pai, a casa da mãe, mas que no começo ela era ainda é muito Tem pequenininha, 4 né? aninhos. Ai, meu Tica. Deus. Mas ele comentou também Tica. que ele e a Mayra Card têm uma relação muito tranquila com relação à filha. Que bom, né? Fica, se eu não me engano, uma semana com cada. É, ele falou a cada 15 dias, né, Heitor? 15 dias? É, 15 dias ele comenta. Eles têm essas trocas, enfim, mas que são ajustáveis também, flexíveis, né? Isso é Ainda ótimo. mais se ela tiver que operar. Isso, da verdade, coluna. Né? Operar a coluna é algo muito bonitinha grave. que ela é, né, algo- gente? Ah, que Eu acho ela linda! fofíssima. Muito fofa, Eu acho muito ela fofa. fofíssima. E aí ele falou Ó, com essa que história. gracinha essa carinha dela. Muito bonitinho, gente. Já conheceu a madrasta, velho? Alô? A Lu, já conheceu a Lu, sou? Vamos ver o trechinho dele falando dessa história? Mayra Card, roda aí. Em relação à sua filha, vocês mantêm a paz? É tudo Com organizado? certeza, não, tem que É ser, legal, né? Pra cabecinha dela também, né? Claro. Ah, e paz é Independente de sempre qualquer melhor. coisa. E também tem que lembrar que ela nasceu do momento que a gente tava
Bem pra caramba. Super bem. ele E esse tava- momento tá ali preservado. É isso. E ela, na verdade, ela é a materialização De uma memória boa. de uma memória boa, exatamente. Então a gente tem que olhar pra ela e sempre lembrar do Sim. que fez a gente querer, Sim, né, óbvio. ter ela. Mas eu sempre acho que os casais, quando terminam, se você olhar pelo lado, somos uma família de alguma forma, naquele momento, fica tudo mais fácil. É, com certeza. É, e tudo certo. E Tá tudo certo. Foi bom e tá tudo certo. E Tudo vamos que certo. vamos. E agora pensar o que é melhor pra ela, entendeu? Eu Claro. falei sobre isso no meu Instagram hoje, inclusive. Sim. Que as pessoas falam, mas como é que é essa dinâmica e tal? Óbvio que eu tenho vontade de ver minha filha mais vezes, mas ela tem uma rotina. Mas depois se você quiser, isso aí flexibiliza com o Não, tempo. é super flexível, mas o que eu quero dizer é assim, ela tem uma rotina, Que ela é tem boa pra escola, ela mora no interior, ela não mora em São Paulo. Então, assim, não dá pra eu falar assim, não, eu tô com Agora. saudade, vem ficar comigo e ponto final. Porque Sim. não vai ser o melhor pra ela. Exato. Então, a gente que é adulto, tem que lidar. Óbvio. Essa é uma consequência de quando existe uma separação. Existe uma separação, existem consequências. Uma delas é essa. Acho muito legal esse lado mais maduro de ambos, né? Porque Sim. não é só da Arthur, Tranquilo. essa parte da Mayra Card também, Sim. com relação à filha. Que é isso, ela tem que ter o pai, ela tem que ter a mãe, possui uma boa relação com ambos. Sim. Tanto que, quando teve aquela situação de que eles foram no cruzeiro, todo mundo já achou que eles iam voltar. É. Mas não, era um cruzeiro infantil que eles tinham comprado já. O sorrisinho dela é o dele. Olha que coisa mais Não fofa. é? Muito fofo. E bonitinho eles preservarem, lógico que tá certíssimo, a dinâmica dela, da Sofia, né? A rotininha dela, que eu quero Isso, dizer. da escola, né? Da dos escola, amiguinhos. das coisinhas, Tem tudo isso. E a Lu encantada, né? A Lu tava, gente. Agora, ela não sei se é porque agora a gente já tá tava afim de ver, a gente já tá vendo, apaixonada. Ele já tá achando que tá Não é? Eu achei apaixonada. também. Ela tava demais. Ela tava... Ai, É que o corpo dela tá É, falando a todo demais. tempo. Não, e mexe É, aqui, isso, né? Uma isso, coisa isso, dela, isso assim, que a aqui. gente não tá acostumado a ver. Isso. É isso que chamou a atenção. É verdade, É outra. Isso, tava outra. meio desmontada ali, né? Só faltou ela falar, ai, adoro criança. Quanto é que eu vou conhecê-la? Né? Adoro criança. Quando que eu vou conhecer? Ai, Deus do céu. Muito meu legal, O adorei. Daniel chegou a contar um episódio também, rapidinho falando, de como eles respeitam bem realmente a filha, e como isso é importante. Que eles estavam, ainda quando era casal, eles estavam no lançamento de um filme, ele é Mayra Card com a filha, um filme infantil. E ela não queria ser fotografada, ela não tava afim de. A filha, ela ficou meio aquele tumulto, estreia, a criança. sempre vê ela né? fazendo. Fica com aquela coisa de o que tá acontecendo, porque eles estão falando com meus pais, sabe? Essas abordagens. E aí o fotógrafo pediu pra tirar foto dela e ela recuou. Ai, E aí o Arthur Aguiar pediu então pra não tirar. Quando ela começou a andar, o fotógrafo começou a fotografar ainda assim a menina. E aí ela viu e chegou no pai, no Arthur Aguiar, e falou: pai, né? Tipo, mostrando assim, Moço. que era o que ela não queria. olha, ela se sentiu invadida, né? Exato. E é uma criança, né? Poxa. E aí ele foi, teve que falar com o fotógrafo, apagaram ali as fotos. Não foi uma briga nem nada, mas assim, Ele foi lá resolver. ele foi pai. Sim. Ele foi pai. Não foi Arthur Aguiar Isso artista. mesmo. Ele foi Sim. pai, né? Atitude de pai. Isso mesmo, é. Então, pra ver como eles possuem essa relação muito positiva, o que eu acho muito legal. E a Sofia sempre, como eu te observou, sempre parece desconfortável, Sempre né? receio Mesmo quando de eles falar, gravam, assim. Quando ela quer, ela fala, ela pede. Ai, pai, grava, né? Ela tem essa. Igual criança ela fala. mesmo.